noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão conosco hoje fisicamente e os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração, nessa casa de luz, essa casa de Jesus, Casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Reconcilia-te depressa. Em nenhuma outra passagem do Evangelho, Jesus te recomenda que hajas com tanta presteza. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto ambos estão a caminho. Não deixes que, em teu coração, mágoa se acumule sobre mágoa. Quanto mais te distanciares da estrada do entendimento com o próximo, maior a profundidade do abismo que se cavará entre ambos. Quanto mais dentro de casa te entregares ao silêncio da indiferença, maior a dificuldade de retomar o diálogo com quem precisas conviver. Enquanto ambos estais a caminho, significa, enquanto a oportunidade particularmente te sorri e acena. Pois, se hoje tens e não queres, amanhã é possível que venhas a querer e não possas. Então, com essa mensagem mais do que oportuna para o momento em que vivemos, o momento da nossa jornada, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, para nos asserenarmos e direcionarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aos nossos mentores espirituais, anjos da guarda, e toda a espiritualidade amiga que se encontra com certeza conosco essa noite. E vamos agradecer a todos eles e a oportunidade de novamente estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho do Cristo. E vamos pedir o entendimento necessário para que possamos apreender o máximo da mensagem que vai ser exposta hoje. E para tanto pedimos também o amparo necessário para que o nosso querido irmão Júlio possa transmitir tudo aquilo que ele planejou e que é importante para todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, na nossa jornada nesse momento. Vamos pedir também o amparo a todos aqueles que precisam, a luz a todos aqueles que sofrem das dores físicas, das dores morais, e que eles recebam o acolhimento e a ajuda necessária para que possam vencer suas dificuldades. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Júlio, que é trabalhador do Abrigo Espírita Oscar Pitã, e um divulgador da doutrina espírita, né? O Júlio anda por toda a região, por toda a cidade, palestrando, com a sua calma, com a sua simpatia. Então, ele é um grande divulgador do Espiritismo, da Palavra do Cristo. Então, desde já agradecendo a tua presença e já passo a palavra para ti, nosso irmão. Muito obrigado. Uma boa noite ainda a todos, encarnados e desencarnados. E esquecemos que eles estão junto da gente também, né? Onde estivermos. Então, nosso tema de hoje, companheiros, é Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde começamos com uma chamativa de Jesus, que nos disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei.
Então, quando Cristo também disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, só aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, o desânimo é uma falta. Podemos citar 3 relações que nos levam a refletir neste momento. Importante esse tema e nos trazendo exatamente para que tenhamos condições de refletirmos, de analisarmos e principalmente colocarmos em prática. A primeira relação é a relação com Deus. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, logicamente. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Se fizermos um teste, olha que interessante, se fizermos um teste de DNA divino, quem é o nosso pai? Com certeza, a afirmação lógica será Deus. A baixa estima, inclusive, nos remete a essas propostas ainda muito pequeninas, né? De estarmos em busca de um conhecimento, de uma busca constante do aprendizado, de analisarmos melhor a mensagem de Jesus e ver que toda ela está num contexto maravilhoso que nos traz a proposta de calmaria, de tranquilidade, mas ao mesmo tempo, quando dissemos a baixa estima, vai nos remeter à tristeza, à angústia. Vamos nos tornar apáticos. Achamos que estamos dentro de um contexto de humildade, de simplicidade, e não é. Nós estamos ultrapassando um pouquinho do limite que Deus, que a divindade oferta a cada um de nós. Então vamos vendo que essa relação então com Deus molda todas as outras relações que vamos citar mais adiante. Então a relação com o nosso semelhante, conosco mesmos, que às vezes é mais difícil, né, nos conectarmos bem e fazermos então aquela avaliação do nosso contexto todo, do dia a dia, aquele contexto dentro da família, dentro da sociedade, dentro do nosso trabalho, enfim, todo e qualquer relacionamento vai nos dizer então da importância de deixarmos de lado essa proposta ainda muito pequenina, muito apática, como dissemos, de crescermos, de evoluirmos, de podermos erguer a nossa fronte rumo ao horizonte e buscarmos situações melhores. A segunda relação, então, é a relação comigo mesmo. Olha só que interessante. A primeira, como vimos, com Deus. A segunda, comigo mesmo, né? Conosco mesmos. Então, a chamativa principal: aprenda a gostar de você. A segunda, busque ocupações úteis, leituras edificantes. Bem chamativo, né? Muito bem chamativo para todos nós. Será que nós nos gostamos? O que é gostar de si mesmo? O espelho é que vai nos dar a resposta. Eu conversar comigo mesmo diante do espelho.
Mas nós esquecemos que esse diálogo muito íntimo, aquela renovação importante de fazermos, de buscarmos o aprendizado no sentido geral, o conhecimento no sentido geral, nós estaremos aparando aquelas arestas que ainda nos afetam muito fortemente, que ainda nos atrapalham naqueles momentos cruciais de darmos o nosso testemunho. Então nós vamos vendo que essa busca também de ocupações úteis são fundamentais, ou é fundamental, para que tenhamos aquela relação melhorada com o nosso semelhante, até mesmo com Deus. Essa proposta, então, da relação comigo mesmo, é como eu preciso dialogar com Deus. Será que eu estou fazendo mais petições, mais pedidos a Deus do que o necessário? De repente, nós vamos vendo aos poucos que tudo aquilo que está acontecendo conosco, que já aconteceu, podemos colocar limites, porque nós somos senhores de nós mesmos. Nós sabemos desta importância de enxergarmos as coisas com os bons olhos, de podermos sentir a realidade de nós mesmos diante da relação com um familiar muito chegado, dentro do próprio lar. Então nós vamos vendo a necessidade daquele conhecimento além de nós mesmos, né, adentrando no nosso eu, no nosso íntimo, de conhecermos também aquele que está ao nosso redor. E que quantas criaturas colaboram conosco, nos ajudam, nos incentivam para que nos renovemos o mais breve possível, e achamos que ainda não é o momento. Passamos por várias etapas, vamos vendo como são as necessidades da nossa renovação o mais breve possível, e no momento que nós nos acharmos conosco mesmos, quando tivermos aquela visão bem direcionada, naquele foco nas nossas propostas, nos nossos projetos de vida ou da vida, nós vamos sentindo que as coisas vão melhorando. Parece que aquele companheiro que não se valorizava muito está começando a enxergar um pouquinho de forma diferente e dizer que eu sou importante, sim. Eu preciso buscar, então, a autoestima o quanto antes. Eu preciso me reerguer. Eu preciso levantar o meu pensamento, os meus desejos, as minhas ideias e não ficar apenas na vontade. Sabemos que a vontade é uma alavanca propulsora para o nosso progresso, para o nosso crescimento, em todos os aspectos. Mas às vezes ficamos apenas na teoria, né? Como eu tenho vontade de ajudar alguém. Mas eu tenho uma vontade imensa de que eu pudesse me renovar um pouquinho mais. Aí nós vamos indo, né? E essa teoria, às vezes, também nos torna apáticos, nos torna estagnados. E vamos vendo, então, a necessidade, como Jesus nos disse, que tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, mais uma vez, adentrando no nosso íntimo, reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas deficiências, mas isso é fundamental, é importante para que tenhamos, então, esse conhecimento, né? Essa visão mais ampliada de nós mesmos. Como salientamos, as leituras edificantes, o quão é importante nós mantermos diariamente uma leitura, mesmo ela silenciosa, para comigo mesmo, na nossa individualidade, aonde estivermos, fazermos aquele momento de introspecção e buscarmos, nem que seja um parágrafo, 2 parágrafos, de preferência do Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisamos ler todo o capítulo, todo aquele item. Principalmente pela manhã, quando acordamos.
quando levantamos, fizemos a nossa higiene, enfim, quando estivermos prontos para enfrentar as tarefas do dia, fazermos então essa leitura, mas com dedicação, de lermos e entendermos o que nós estamos pretendendo naquela trajetória diária. Ontem, quem sabe, eu fiz alguma coisa que deixei a desejar, mas hoje, se Deus quiser, eu vou fazer diferente para melhor. Não esquecemos que Deus sempre quer a nossa renovação. Nós é que colocamos algum empecilho para que isso não aconteça. Então, vamos vendo que a própria a prece é fundamental, é um apoio para a nossa alma. Como os próprios espíritos superiores nos dizem, que a oração ainda é o melhor remédio. E às vezes buscamos a medicina necessária, fundamental, mas muito excessivamente. Tem criaturas que vivem, que passam o tempo todo buscando medicação. Logicamente, quem necessita, né? Mas uns às vezes só, eu acho que hoje eu estou meio deprimido, eu vou tomar um calmantezinho, eu vou tomar um remedinho para dar uma dormidinha, e ele passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, e ele sempre naquela mesma situação. Claro, com todo respeito, como dissemos, a medicina é fundamental, mas que muitas medicações farão efeito se nós a consumirmos dentro daquela condição de que essa medicação vai me fazer bem e eu vou melhorar, preciso melhorar o quanto antes, né? Então, a oração no sentido verdadeiro de conversarmos com Deus sem muitas delongas, aquela prece muito extensa, né? E que às vezes até nos perdemos nas palavras, nas colocações, enquanto que Deus vai dar atenção a todos os seus filhos, mas aquele que também acha-se sem recurso intelectual de poder expressar-se com Deus, Deus não vê nada disso. Ele vai ver exatamente como a criatura, como nós estamos tentando conversar com Ele naquele momento, pedindo escusas, pedindo desculpas pelas nossas ações ainda um pouco tolas, ainda muito obscuras. Isso sim fará com que Deus nos dê um amparo melhor e nós recebermos. Quando também alguém chega em nós, ou nós chegarmos em alguém, é uma questão muito importante. Às vezes notamos, e principalmente um familiar, sabemos quando ele está bem ou não, né? Porque geralmente a pessoa que não está muito bem consigo mesma, ela baixa a cabeça, ela se retrai, ela não encara o seu semelhante, o seu familiar, de uma forma mais direta. Nós o questionamos e aquelas respostas muito curtas. Sim, não, é, talvez. Então, sinal que acendeu a luzinha vermelha. Perigo, alguma coisa está acontecendo. Mas que bom quando alguém chega assim para a gente e faz uma perguntinha muito importante. Por que você está triste? E a gente, naquela hora assim, mas eu não tenho nada. É a nossa reação, né? Eu não tenho nada. E não olha para quem está questionando ele, né? De repente ele pensa um pouquinho, mas que bom que essa criatura me enxergou. Que bom que ela viu que eu estava triste ou que estou triste. E faz dias que eu venho assim, mas agora que eu expressei, ela mentalmente, dialogando consigo mesma, né? E vamos vendo que aí é o ponto inicial para nós abrirmos os nossos corações, o nosso coração, abrirmos a nossa mente para energias importantes, para tantos fluidos que recebemos diariamente e nem notamos. Achamos que, mas por que só ele merece? Por que só ele recebe coisas boas e eu não? Será que eu não sou filho de Deus? Aquelas reclamações, né, daquele companheiro que precisa se renovar.
Então vamos parar e sentir, então, aquela busca de alguém que está tentando nos ajudar. Reconheça que vale a pena buscar a resignação e a coragem. No início nós lemos aqui, né? Que Deus, né, vai incentivar, vai consolar aquele que tem coragem. E o outro que ainda não tem, Deus vai deixar de lado? Não. Isso é exatamente no sentido, no aspecto de que a criatura precisa buscar cada vez mais, né? Melhorar-se, renovar-se. Essas situações que nos deixam muito desfavoráveis. Então é importante que a gente precisa se dar esse presente. Isso é um presente que cada um tem que receber pelas suas próprias mãos. É a renovação, é aquela condição de acertar os seus erros, suas dificuldades. Se ontem eu cometi alguma coisa que ficou em interrogação ou ficou a ser resolvido comigo mesmo, que eu possa dizer a Deus, Deus, estou arrependido do que eu pensei, porque o Senhor sabe o que cada um de nós pensa, o que cada um de nós deseja, antes da gente realizar esse ato. Então, eu quero, eu preciso, eu vou melhorar. Bondoso Deus. E a terceira relação, então, é com o próximo. Já damos alguns tópicos, né, com relação ao próximo, mas principalmente aquele próximo, assim, ó, aquele próximo mais próximo que está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dividindo espaços, dividindo todo aquele ambiente, né, e que às vezes não existe um bom relacionamento, ainda pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Achamos que, principalmente na condição de pais, nós queremos que os filhos nos obedeçam, nos respeitem, e aqui dentro de casa quem manda sou eu. Não é assim. Não é assim. O diálogo sempre foi e será uma oportunidade importante, fundamental, para que isso aconteça para melhor. Então, não importa o quanto a pessoa te ama. De repente, se tu não me ama, então eu também não te amo, não gosto de ti. Mas o quanto é importante a gente dizer a alguém, principalmente para um familiar, para um filho, para o cônjuge, que nós o amamos. Ou então, às vezes, o próprio cônjuge, né? Principalmente nós, homens, que somos fortes, poderosos, né? Quando a gente chega para a mulher assim, olho no olho assim, eu vou olhar para essa pessoa que é minha esposa. Eu te amo. Quando que nós dizemos isso? É meio difícil para a gente, né? Mas isso aí... Dizer para um filho, filho, eu te amo. E só nesta colocação, nessa proposta que estamos citando, quantas resoluções que ficaram para trás poderão ser resolvidas. Aquela montanha que nós criamos de dificuldade dentro do lar, de repente não existirá mais aquela montanha, será uma planície, porque eu disse para alguém que eu amava. E não tira pedaço de ninguém, muito pelo contrário. Nós estaremos renovando as nossas energias do lar. E também sabemos que muitas vezes temos uma boa casa, uma ótima casa, mas não temos lar. Não é verdade? E quantas criaturas que sabemos não estamos adentrando a particularidade de ninguém, mas nós assistimos diariamente alguns companheiros que estão junto de nós, colegas, enfim, amigos, e sabemos que muitas vezes, como uma pessoa me disse um dia, Júlio, eu gostaria de ter um dia de viver na pobreza. Essa pessoa tinha e tem condições financeiras e grandes, porque eu gostaria de ser um pouquinho mais feliz. E não consigo. Nem mesmo com meu cônjuge. Nem mesmo com os meus filhos. Porque é um entra e sai desta casa, né? E companheira espírita. E assim, às vezes nem conseguimos executar, fazer
o evangelho no lar devidamente como deve ser feito. Às vezes, no próprio evangelho, um fica cobrando para o outro. Abrimos o evangelho e começamos a falar do perdão. Viu? Isso aqui é tudo para ti. É para ti toda essa lição hoje. Pronto. Em vez de harmonia, acontecerá desarmonia. E são cuidados que precisamos ter, não é verdade? Então, nós precisamos nos aproximar desta criatura que aparentemente não nos ama. Mas como dissemos, ela ainda não teve a coragem de dizer a nós. E ela nos quer bem. Um filho para um pai, para uma mãe, né? Às vezes o filho não consegue dizer para o pai, para a mãe que o ama, porque o pai está sempre para lá e para cá e a mãe também, né? O trabalho, tudo normal. Tudo atividade de ser humano. Ninguém está dizendo assim, ó, a senhora pare de trabalhar, fique em casa com seus filhos, como sua mãe, como a sua avó fazia antigamente. Não. Os dias hoje são outros. As necessidades, as demandas são outras. E precisamos buscar o pão de cada dia, da maneira que nós bem entendermos, né? Às vezes uma pessoa também nos magoa, sem querer. E nem todos, logicamente, são iguais. Até mesmo os nossos próprios filhos. Aquela obra espírita que temos, né? Nossos filhos são espíritos. E os nossos cônjuges também são espíritos. E temos um evangelho onde nos diz que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, essa relação que temos hoje, corpórea, consanguínea, é temporária. Mas a relação verdadeira é aquela espiritual. E que estamos adentrando para debaixo de um mesmo teto, desse núcleo chamado família, para que aconteça uma reconciliação, um acordo de alguns momentos de vidas anteriores, para que em vidas futuras tenhamos também melhores condições. Vejam só, nós não paramos para analisar todas essas pequenas coisas fundamentais na nossa vida. Então mostre a ela o perdão das ofensas. Esqueça. Se ela nos magoou, não é fácil. Como se diz assim, ó, teoricamente, tudo é fácil, né? Eu te perdoo. Não, fica tranquilo. Mas por dentro estamos assim, ó. Mas se eu te pegar na esquina ali, nós vamos conversar mais de perto. Não é assim? E ficamos assim, ó, martelando, matutando. Aquela criatura que eu gostava tanto dela. Eu amava ela. E de repente, se ela, como se diz na gíria, ela me puxou o tapete. E agora? Vou transformá-la de amiga numa inimiga? Não. Vamos tentar assim a remoer aquela agressão, aquela mágoa direcionada a nós, e aos poucos vamos aceitando-a novamente. A indulgência é não focar nas imperfeições alheias. Então vimos então que o perdão das ofensas é esquecer. E a indulgência que é não focar nas imperfeições alheias. Ou seja, ficarmos ali cobrando da criatura. Mas eu te falo o seguinte, eu já te falei quantas vezes. E aí nos tornaremos, quem sabe, até um obsessor encarnado daquela criatura, né? Dentro do próprio lar, às vezes. E acontece muitas vezes de cônjuge para cônjuge, né? Mas já te falei quantas vezes, de novo, e tudo de novo, é reincidente. Calma. Esquecemos que às vezes também quando apontamos o dedo para alguém, um dedo tem 3 apontando para nós. Então nós somos, quem sabe, mais errôneos do que aquele companheiro que estamos incriminando naquele momento. E que de repente, no meu orgulho, na minha vaidade, por eu me achar melhor que ele, pode haver uma inversão. De repente, ele vai nos trazer uma lição. De que aquela cobrança que nós vínhamos fazendo a ele,
ele vem, nos dá um abraço, nos dá um beijo, olha dentro do olho da gente e não fala nada. Quer puxão de orelha maior do que esse? Né? Quando chegamos também a uma criatura, e principalmente como também temos no Evangelho segundo o Espiritismo, os superiores e os inferiores, né, que às vezes temos que ficar quietos para os nossos superiores, eles aproveitam lá e nos torcem bastante, né? Nos torcem, e a gente ele firme, não fala nada, né? Isso também é uma forma assim, ó, mas depende de como nós estamos aceitando aquela cobrança. E às vezes, aparentemente, não é de uma forma assim mais suave, mas fica marcada, a gente nunca mais vai errar. Por que existem as multas de trânsito, né? Do imposto de renda que entrega atrasado? Enfim, de repente nós passamos por aquela sinaleira aí que nós passamos no vermelho um tempo atrás. Nessa sinaleira aqui, eu passei no vermelho e fui multado. Eu vou parar. Não vou passar mais. Tinha uma câmerazinha lá escondida, me focando diretamente. Hoje acontece muito disso, né? Mas, pessoalmente, como não tem ninguém me cuidando, eu estou sozinho em algum ambiente, vou aprontar o que eu bem entender. Mas esquecemos que tem Deus, que tem Jesus, que tem os espíritos superiores, os nossos anjos guardiães, nossos espíritos protetores, que estão sempre velando ou zelando por nós. E eles tudo sabem. E às vezes praticamos um erro, né? Nós tornamos reincidentes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até um dia acontecer alguma forma para que nós cheguemos e, opa, acho que agora deu, acho que agora chegou. Eu não posso mais agir desta forma. E temos também a benevolência para com todos. Fazer o bem sem recompensa. Busquemos a formação do homem de bem. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o homem de bem? É um cara que age tranquilo, né? É um cara coerente, né? Um cara educado. Será que é só isso? Nós falamos também muito nessa proposta, né, de aflição apenas fisicamente falando. Nos afligimos com uma criança que está lá, ela vai cair, é aquela reação nossa, meu Deus, que preocupação, não é assim que nós ficamos? Aflição exatamente assim é nós estarmos diante de uma situação e nos tornarmos sem reação naquele instante. Mas esquecemos que a maioria das nossas aflições, que podem também se apresentar fisicamente, estão lá, um carimbinho assim, ó, lá no íntimo, no lado moral de cada um de nós. E às vezes acontecem situações que até nós reclamamos ou salientamos, não pode. Eu sempre estou ajudando todo mundo, eu faço o melhor por todos, dentro da própria família. Eu vou dormir mais tarde, eu levanto mais cedo, deixo tudo ajeitadinho, tudo prontinho, né? E parece que eu continuo naquela forma assim de que nada dá certo comigo, porque tem criaturas assim, não é verdade? Ela tenta buscar de uma forma, barreira para ela. Vai mais adiante, barreira para ela. Então nós esquecemos, como falamos antes, né, que somos espíritos e que trazemos a cada encarnação situações diferenciadas. Como aquele aluno que vai para a escola e que às vezes esquece do caderno ou esquece da caneta, qualquer coisa que ele vai precisar naquele momento da sua aula, do seu aprendizado intelectual. E nós também precisamos buscar o aprendizado moral, como espírito. Será que não estamos esquecendo, simbolicamente, de pegar a verdadeira caneta? De olharmos lá para o quadro negro do nosso tempo, ainda lá, né? De olharmos um vídeo
e vermos assim, mas me faltou qualquer elemento no momento agora aqui, eu não posso continuar a minha atividade. Ou então pegamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, damos uma lidinha lá, isso eu não preciso para hoje. Por quê? Muita gente diz assim, eu vou abrir um livro, eu vou abrir o Evangelho ao acaso. Vírgula. Só que o acaso não existe. Tudo está certo para a pessoa certa e às vezes com a pessoa certa. Não me diga isso. Não me diga isso. É assim. Deus está sempre junto de nós. E ainda chega Jesus na sua trajetória terrena e diz assim, vós sois deuses. Mas da onde que eu sou Deus? Lógico que um Deus com letra minúscula. Mas como salientamos antes, nós somos senhores dos nossos pensamentos e atos. Alguém pode intervir numa ação minha física, mas mental. De repente estamos agora aqui conversando, expondo aos companheiros o tema, mas quantos estão, quem sabe, com a cabecinha assim, lá fora. Amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, me esqueci de arrumar tal coisa. Nós não nos situamos no ambiente ou nos ambientes devidamente. Mas é buscarmos sempre o melhor possível. Buscando sempre Jesus na sua trajetória terrena, que nos trouxe tantos ensinamentos e nós ainda não aprendemos. Nós estamos chegando lá. Então vocês viram aqui, né? Dentro dessa relação com o nosso próximo, passamos por 3 etapas, que muitas vezes alguns expositores também nos colocam, de renome, mas que temos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o famoso BIP. Né? Quando agimos de tal forma, como dissemos assim, acende uma luzinha vermelha. Opa, alguma coisa está errada. Então, exatamente, a benevolência, a indulgência e o perdão. Se nós conseguirmos, assim, aos poucos, algum deles, nós estaremos já avançando. Já estamos enxergando, como Jesus nos disse assim, já estamos começando a ter olhos de ver. E olhos de ver, que Jesus falava exatamente, é de ver a verdade, naquele sentido assim, muito oculto. E nós nos preocupamos com essa verdade. Parece-nos, nos disse uma entidade, num trabalho mediúnico, disse assim, companheiros, tenhamos cuidado nos tempos que estamos vivendo. Parece-nos que o certo está errado e o errado está certo. E, logicamente, ele continuou, né, a sua mensagem, nos dando exatamente para que tenhamos ou tivéssemos aquele conhecimento de que cada um precisa fazer a sua parte. Mas todo mundo está fazendo igual, eu vou fazer também. Não faça. Não façamos. Porque o homem de bem, aquele que enxerga realmente as coisas, que ouve a mensagem divina, está realmente num contexto mais elevado. Não é que os outros estejam inferiores ou inferiorizados, não. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Mais adiante nos diz assim, viver o bem é manter uma relação, uma interação com o próximo. O homem de bem tem uma relação equilibrada. Olha só. Todos os espíritos reencarnados na Terra têm um pequeno probleminha. Duvido que alguém saiba aqui. Eu não sabia. Um pequeno probleminha. É o afastamento de Deus. Claro que a gente sabia, mas não nessa resposta tão simples assim, né? A gente sabe que quando a gente se afasta de Deus, as coisas parece que começam a ter um pouquinho de dificuldade. E o que é afastar-se de Deus? De novo, se nós somos deuses, como disse Jesus, como é que nós vamos nos afastar de Deus? Mas é exatamente naquele contexto de bem agir,
de bem pensar, de ler e aplicar aquilo que nós tentamos diariamente fazer. Então, como você diz um amigo meu, olha, Júlio, esse nosso mundo está cheio, repleto de teorias, mas a ação verdadeira ainda não chegou no coração das criaturas. E é verdade. Então deixam-se levar pelo egoísmo, pela revolta com Deus, dizendo, por que só comigo? Isso também não é uma aflição para a gente? Vamos falar então, por que isso só acontece comigo? Quantos estão aí, aprontam, fazem de tudo contra o seu semelhante para derrotá-lo, para incriminá-lo? E parece que ele saiu assim, como se diz na gíria, ele saiu por cima, deu tudo certo. Mas nós espíritas, de novo, sabemos que aquilo que nós executamos, pensamos nesta encarnação, estamos projetando para um futuro, para o porvir. E às vezes achamos que quando falamos em futuro, mas se é lá para o futuro ainda. O futuro pode ser logo ali. Um segundo para frente é futuro. Um segundo passado já é pretérito. O que nós falamos já ficou para trás, né? Então são os cuidados que precisamos ter. A própria teimosia que às vezes temos, né? Não vou, não quero, não me pede. Isso torna também as criaturas que estão diante de nós aflitas. E nós também nos afligimos. E falamos assim tão acirradamente, né? Não me pergunta, tu não me fala. Eu não posso te responder agora. Puxa. Então aquele já balançou, né? Mais uma vez, a relação com Deus é a principal de todas. A lição nos remete à chamativa, a confiança em Deus, a fé em Deus. Ele tudo sabe e tudo vê. Façamos a nossa parte, persistamos na prática do bem. Jesus nos disse, os tempos serão chegados, ou seja, os tempos de mudança. Essa entidade que eu também salientei, que nos trouxe uma mensagem, né, em relação do que é certo e o que é errado, essa entidade também nos disse exatamente, lembremos da chamativa de Jesus, os tempos serão chegados. E ele chegou assim, os tempos já chegaram há muito tempo, nós é que ainda não acordamos para a realidade. E o tempo avança galopantemente. E se nós não tivermos cuidado, nós poderemos mais uma vez nos comprometermos. E muitas vezes comprometermos a própria doutrina espírita. Busquemos sempre Jesus nas suas colocações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E para concluirmos, aquela chamativa de Jesus que iniciamos, concluímos também. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe. Uma boa noite a todos. Nós é que agradecemos, Júlio, a tua presença, o teu trabalho, as tuas palavras, o teu estudo que tu trouxeste para nós. E o quanto é importante nós sabermos quanto é consolador saber que quem sofre, quem está sofrendo as dores físicas, as dores espirituais, morais, toda essa aflição que vivemos nos dias de hoje, seremos consolados. Que nunca estamos sós, que sempre Deus está ao nosso lado, Deus está dentro de nós. Então, o quanto isso é importante para todos nós. E então, te agradecer, porque com certeza, cada um de nós que está aqui, encarnado e desencarnado, precisa reforçar isso, que Deus está conosco e as aflições são para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender e o BIP, né? Colocar em ação a caridade. A caridade é ação, o amor é ação. E assim, aos pouquinhos, nós vamos melhorando. Então, o
quanto é importante sabermos que quanto é consoladora a doutrina espírita. E Deus sempre está conosco. Então, eu, novamente, em nome do grupo, de todos que estão aqui na casa e os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando no Facebook, ao vivo, então te agradecer, Júlio. Agradecer muito. E também agradecer as pessoas que mais tarde, né, como a gente já falou, essa palestra, esses vídeos, todos os vídeos do Consolador ficam no nosso canal, o canal do Consolador Prometido, gravado. Então, nosso agradecimento a todos aqueles que vão assistir essa palestra e eu tenho certeza que vão ser consolados, porque todos aqueles que sofrem e são aflitos serão consolados. Então, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Então, como a gente está chegando no nosso final, nosso tempo, aproveitando a presença do nosso querido irmão Júlio, para que tu leve um abraço fraterno para o Abrigos Capitã e que tu faça a oração final para encerrarmos o trabalho dessa noite. Então, mais uma vez, companheiros, os nossos olhos cerrados fisicamente, para buscarmos a sintonia com Jesus, na certeza da presença dos benfeitores amigos, coordenadores desta casa, do nosso movimento espírita. Só nos resta agradecermos, mestre amigo, por tudo que nos tem sido concedido até hoje. Que tenhamos a humildade e a caridade como normas de ação, porque elas resumem toda a tua mensagem. E que a tua mensagem nos toca muito profundamente. Naqueles momentos especiais em que nos afligimos por poucas coisas, nos afligimos pelas enfermidades que assolam a humanidade, pelas desavenças num todo, principalmente em família. E tenhamos sempre a convicção de que tu estás em cada um de nós, no nosso íntimo, tentando projetar no nosso eu aquela proposta maior, que é de amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que possamos, Jesus querido, ao sairmos aqui desta noite, renovados intimamente, por essas energias, por esses fluidos benéficos e salutares que estão sendo direcionados a cada um de nós, dividirmos, distribuirmos, multiplicarmos aos nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco, que se relacionam conosco de uma forma ou de outra. Mais uma vez, Jesus querido, gratos te somos e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.